Na semana que passou, né, a gente teve o Enem. E aí a gente já teve primeira, segunda fase do Enem. Com o Enem? Já vamos começar com o Enem. A gente já teve primeira, segunda fase do Enem. E aí, eu anotei o nome do rapaz. Edclay. Edclay. É um nome bonito, né? O Edclay, que É pra não esquecer. Eu acho que ele posso estar falando merda, mas eu acho que ele é um estudante de medicina, né? Que vem de cursinhos para vestibulandos. Fez uma live na madrugada, prévia do Enem, no qual ele soltou pelo menos 10 questões similares ou idênticas, algumas similares, outras idênticas, às que iam cair no Enem. E posterior a isso, ele fez, né, como uma pessoa super inteligente e gosta de se entregar, alguns vídeos mostrando o quanto o Enem era burro de ter copiado ele. Muito esperto. Entendeu? Então, é isso. Temos aí uma possível fraude no Enem. Não, mas é aquela parada, porque possível não dá pra dizer que é. Mas possível. É uma fraude. É uma possível. É uma fraude. Não sei como aconteceu, existe toda uma investigação que deve ser feita com relação a isso, mas a gente sabe como é que funciona o processo de seleção de perguntas para o Enem. O que acontece é que parece que o INEP, ele já se pronunciou, né? Falou que algumas dessas várias questões, mais de centenas de questões, são montadas por vários professores. Tem um sistema super rígido para esses professores entrarem, né, em determinado lugar para fazer essas questões. Eles têm vários contratos que eles precisam assinar de confidenciabilidade, assim que se fala, né? Isso. E esses professores fazem essas provas e, posterior a isso, vários alunos universitários também são convidados para responder várias questões. Não é que eles vão responder as questões do Enem. Eles vão responder centenas de questões para fazer esse teste, para ver se as questões elas estão aptas, estão de entendimento de um aluno. E aí, essas questões elas são validadas ou não para irem para a prova do Enem. Não só isso. As questões, nesse momento, as questões elas são avaliadas, inclusive, no seu critério de dificuldade. Porque o Enem ele funciona dessa maneira. Você faz o Enem, existem as questões mais fáceis, as questões médias, as questões difíceis, e isso tem peso no quanto isso vai representar na sua nota. Sim. Né? O sistema de notas do Enem é aquele alvoroço lá que quase ninguém entende, mas funciona. Então, assim, se você acerta várias fáceis seguidas, não necessariamente isso vai representar pontos suficientes se você logo em seguida errar uma difícil, ou se você errar uma fácil, isso vai ser contabilizado. Pô, tu errou uma fácil. Então, enfim, são vários os critérios. E esses testes que precedem a prova são justamente testes para montar esse banco de perguntas que o INEP tem, enfim, com alunos do ensino médio, etc. Então, você vai montar esse banco de perguntas, onde você monta, de fato, o banco, mas também avalia o grau de dificuldade das perguntas e aquelas que são aptas ou não para entrar na prova. Sim. Então, o INEP ele já tem um banco de perguntas enorme de cada uma das linhas a qual o Enem trabalha. E nessas provas existem confidencialidade. Essa palavra aí que eu tentei falar também. Existe uma confidencialidade, ou seja, aquele que vai fazer a prova, ele precisa assinar essa necessidade. E aí que entra o Edclay, porque o Edclay, ele fez essa prova em um determinado ano, mas ele diz que as questões que ele divulgou e que ele magicamente soube, não foram questões da época que ele prestou essa prova e assinou esse contrato de confidencialidade. Segundo ele tem toda uma equipe no qual, e são essas pessoas que vão fazer essas provas, no qual essas pessoas que assinam. Então, quer dizer, se essas pessoas estão assinando o contrato de fazer... Se essas pessoas estão assinando, ele que está divulgando, ele não tem responsabilidade nenhuma criminal quanto a isso. Ou seja, pimenta no cu dos outros é refresco. É refresco. E assim, é um belo de um filho da puta, né? Porque ele se diz o Robin Hood da educação, né? Ele tá levando acessibilidade e educação para todo mundo. Essa pessoa, esse Robin Hood, ele está cobrando pelo menos aí quase que uns 3 mil conto em sua apostila. Ou seja, tira dos ricos para dar pros ricos. Exatamente. Então, assim, detalhe, sabe quanto que ele paga para cada pergunta que a pessoa acerta que leva até ele? R$10. Tá? R$10. Então, assim, é um Robin Hood muito seletivo. Sim.
fudendo aí uma galera que estudou para um cacete, né? Porque, essas perguntas provavelmente serão canceladas. Não, Assim, as perguntas foram. Três já foram anuladas. mas foram 10, pelo menos, que estariam nessa onda. Mas, assim, existe todo um pânico em torno disso, da galera que fez Enem, de que... E, assim, é claro que muita gente ficou chateada das questões serem anuladas, e pra ficar chateado mesmo, porque, enfim, a galera deve ter acertado, pode ter acertado, enfim, essas questões... E é chato mesmo que isso aconteça, mas existe todo um pânico que surge a partir disso, de que o Enem vai ser cancelado. Assim, não vai. Vale dizer que a última vez que o Enem foi cancelado foi em 2019, e foi antes de acontecer a prova, né? Tinha tido um vazamento de prova, então descobriram antes de abrir os portões. Eu não me lembro se foi no dia... 2019, tem muito tempo, mas eu não lembro se foi no dia ou se foi, tipo, alguns dias antes, mas... Foi cancelado a tempo das pessoas irem fazer essa prova. Então, assim, é muito difícil você fraudar o Enem. Sim. Né? É um sistema que ele é muito rígido, muito redondinho. Eles fazem o possível, mas assim, a gente sabe que difícil. Mesmo fazendo o possível, sempre tem pessoas mau caráter em tudo quanto é lugar. Assim, mas independente do mau caráter, do indivíduo, etc., isso é uma prova, é uma prova única. Sim. Sabe? Um exame do ensino médio a nível nacional. Então, assim... É uma parada que, de fato, assim, todo ano que tem Enem, pode ir vendo aí, ano após ano, todo ano que tem Enem, tem alguma coisa que aconteceu no escafundó do Judas, que supostamente vazou uma questão, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu lá em 2019. Então, todo ano tem alguma coisa que acontece. Não, em 2019 foi pesado mesmo. E foi. Esse ano foi um ano pesado mesmo. Também, pesado. É pesado. Mas o que eu tô dizendo é assim, sempre tem alguma coisa acontecendo no Enem, mas é porque é uma prova de nível nacional, uma prova muito difícil, de fato, e existe toda uma rigidez acerca disso. É isso, existe todo esse processo para selecionar as questões. Então, apesar de serem muitas questões na prova, são muito mais questões que existem no banco de dados que são montados pelo INEP a partir dessas provas que acontecem no Brasil inteiro. Então, por mais que esses sujeitos que vão fazer essas provas assinem esse critério de confidencialidade, eles não necessariamente vão saber que aquelas questões vão entrar na prova. Sim, não se isso sabe que eu tô falando. que São questões vão entrar. milhares, não sei se são milhares, mas sim, são centenas de questões. Pois é. Mas para além disso, o que esse cara fez, assim, que estou democratizando o ensino no Brasil. Gente, sério, vários olhos revirados para ele. Democratizando para 0,0001% das pessoas que vão ter acesso a essa pergunta, que não é democratização de nada. Ainda tentaram falar o seguinte, não é porque ele vendeu uma apostila com mais de não sei quantas centenas de questões, e dentro dessas questões tinham 5 que caíram. Sim. Né? Então, assim, a pessoa ainda tinha que decorar centenas de questões, se ela fosse decorar e não minimamente estudar. E aí falaram, não, mas na live de madrugada do dia anterior do Enem, ele disponibilizou gratuito. Sim. Ah, cara, sério que você vai justificar isso pro Robin Hood do Enem? Não, ele disponibilizou gratuito na madrugada do dia anterior? Não, e assim, é uma parada que não faz o menor sentido, porque estou democratizando a educação no Brasil. Democratizando em que sentido? É para as pessoas que comprou ter acesso à universidade. É isso. Já começa que não é democratização isso, porque ele tá cobrando caro por isso. Caro. Agora, o número de vagas na faculdade não vai aumentar porque ele tá fazendo isso. Sim. Vai continuar tendo gente do lado de fora, não vai ter jeito. Vai continuar tendo vestibular. Sim. Vai continuar tendo gente do lado de fora. Nem não que ele gabarite essa prova. Não tá democratizando absolutamente nada. Na verdade, tá dando acesso para as pessoas que já têm dinheiro para pagar esse tipo de coisa. Então, não tá democratizando. Não é para existir vestibular. Começa por aí. Sim. Essa ideia é para democratizar? É para ser acesso universal à universidade. É assim que se democratiza a universidade. Não é partindo para esse papinho de tipo assim, peguei as perguntas, tô oferecendo para as pessoas pagando 10 mil conto e agora tô democratizando o acesso à educação. Peraí, me respeita, amigo. Respeita um pouquinho, assim. E assim, eu fico pensando... E é uma parada que, tipo assim, você vem com esse papinho de democratização e no final das contas você ameaça uma prova como o Enem, que é uma prova de nível nacional, de ser cancelada, o que é terrível para todos esses alunos que têm que fazer uma prova de novo, mas é terrível também para a economia brasileira. Sim. Porque assim, você tem que fazer uma prova dessa dimensão de novo, essa galera não imagina o gasto que é isso. Não tem noção.
A galera não imagina o gasto que é ter que fazer o Enem de novo. O Enem é uma força-tarefa, cara. Sim. É uma força-tarefa absurda pra uma prova como essa existir. Sabe? Mas não. O sujeitinho tá democratizando a educação brasileira. Ele quer. E é isso, ele acha que ele tá super... Ele é o Robin Hood. Ele é o Robin Hood, ele acha que tá super abafando, botou lá... E o bicho é tão burro, é porque eu tirei print, ia até botar pra mostrar pro pessoal, porque eu vi até aqui que tem gente que não sabia disso. O Araújo botou aqui que nem sabia, né, que tinha acontecido. Mas eu tirei print, gente. Assim, não tem nem como virar e falar, não, porque ele deduziu. Não, gente, era a mesma ordem de A, B, C da múltipla escolha. São as mesmas palavras. As mesmas palavras. As mesmas letras, uma do ladinho da outra. Assim, não tem como a pessoa que ele contratou assim, entrar na prova e memorizar uma pergunta inteira. Essa pessoa tirou foto, essa pessoa fez alguma coisa. Não, algum paranauê aconteceu. Alguma coisa essa pessoa fez. Só que ele tá ancorado na possibilidade de não ser punido acerca disso porque não foi ele. Ele não assinou nada. Sim. Então ele contratou pessoas para ir fazer a prova e pegar as perguntas para ele. Mas você ainda está fraudando. Isso ainda é fraude, meu filho. Tu não assinou, gente, mas tu fez as outras pessoas assinarem. Você contratou as pessoas para fazer. Sim, faz parte de todo o sistema. E existe prova disso. Exatamente. Então assim, amigo, já era, fi. Já era. Seu cursinho ano que vem não vai rolar, assim, querido. Supostamente, né? Isso tudo que a gente falou. Supostamente, vamos esperar aí as investigações. Mas... botaram aqui, não vai cancelar, gente. O Enem não vai ser cancelado. Foram anuladas essas 3 questões, ainda tem mais algumas aí para eles poderem avaliar. A gente não sabe o que vai acontecer. Também, provavelmente, talvez mude de peso outras questões, mas o que não deixa de prejudicar os alunos que acertaram essas questões, né? Sim. Que provavelmente tenham errado outras e percam e venham a perder pontos nessas. Assim, todo mundo, infelizmente, nessa doida de Clay, de querer ser o mais esperto da parada, saiu perdendo. Sim. E assim, é aquela parada, assim, por exemplo, quando eu tava falando que sempre acontece alguma coisa com o Enem, é porque o Enem é muito grande e é muito difícil esconder uma coisa muito grande. Mesmo, sabe aquela história de que a gente sempre fala sobre teoria da conspiração? Se a teoria de conspiração fosse verdade, a gente já saberia. Se ET existisse de verdade e tivesse escondido na Área 51, a gente já saberia porque alguém ia bater com a língua nos dentes? Sim. Porque não tem como. Não tem como esconder uma mentira como essa com 7 bilhões de pessoas no mundo. Alguém vai falar. Essa é uma noção que a própria ciência lida. Alguém vai falar em algum momento. Não tem como não falar. Sim. E, enfim, o Enem é uma prova megalômana. Sempre acontece alguma coisa, apesar de toda a rigidez que possa haver com relação a isso. Inclusive, eu não sei se essa parte é verdade, mas alguém na internet, e aí confiram isso, por favor, mas eu vi em algum lugar que alguém... Fontes Twitter. Não foi Twitter, não. Foi em alguma coisa aí, alguma notícia mesmo, mas eu não parei para averiguar a parada. Mas aí, enfim, eu tô falando com esse disclaimer aqui para vocês. Mas alguém mostrou que se você jogar lá no Google... o Google que você analisa as palavras, as palavras mais pesquisadas. Palavras mais pesquisadas. Tempos. E aí... como se fosse um trend top. Na noite do Enem, ou seja, na madrugada antes do Enem, houve uma pesquisa de, 50 pessoas pelo título da prova. O título da redação. Então, o título da redação, que foi sobre terceira idade, etc. Enfim, muita gente falou sobre O Último Azul, inclusive o filme, na redação. Muita gente veio falar comigo sobre isso, legal. inclusive. Mas houve uma pesquisa de umas 50 pessoas ali sobre isso. 50 pessoas a nível nacional é quase nada. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e sei lá quantos milhões de pessoas fazem o Enem. Eu acho que por volta de 3 a 6 milhões de pessoas fazem o Enem. Eu posso estar enganado, pode ter aumentado desde a época que eu vi essas coisas com mais profundidade. 50 pessoas é quase nada, mas, porra, a pessoa pesquisou isso na noite da parada. É uma coisa que você... É estranho. E assim, 50 pessoas, você pegar o IP desses computadores, facinho você consegue chegar, né, gente? Sim. Aí é uma coisa também de você, se for verdade, eles serem levemente estratégicos para descobrir da onde que tá saindo essas 50 pessoas aí. Porque, assim, acontece muito, teve uma fraude também de algum concurso público, gente, eu não me lembro em qual estado, mas que era nesse sentido também, que foi uma família inteira que comprou o PDF da prova. E aí a família era... A menina
que comprou, né? Da família que comprou, era tão burra que eles ficaram tão desesperados, porque assim, o pai comprou pra ela essa. Quê? Eu lembrei qual. Você lembra dessa? O pai comprou pra ela a prova, e aí ela fez e falou: papai, e tudo registrado no WhatsApp, né? Porque as pessoas elas acham que elas são intocáveis. Papai, eu vou te dar eu vou ser o maior orgulho da família. Eu fico pensando, gente, que orgulho é esse de uma pessoa que comprou a prova? Que orgulho que eu senti da minha filha dela ser uma burra, uma porta. E aí, enfim, papai, eu vou ser o orgulho da família, blá, 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 blá. Aí ela vira e fala, mas papai, amanhã tem a segunda prova, né? A segunda fase. E a resposta, que não sei o quê. E aí ele começa a ficar desesperado, porque ele achou que ele tinha comprado a primeira e a segunda prova. Acontece que ele tinha comprado só a primeira. E aí o pessoal que fraudou esse concurso começou a ficar desesperado comprando a apostila online, mandando pra ela poder estudar em uma madrugada, porque senão eles seriam descobertos. Porque imagina, uma pessoa que gabarita a prova no primeiro dia, no segundo dia não sabe nada. E foi assim que descobriram que uma família inteira tinha comprado as provas, porque uma pessoa burra não sabia nem responder uma questão no segundo dia de prova. A pessoa gabarita a primeira prova, chega pra segunda, não sei nada! Sério, é uma coisa assim, surreal. É foda. Mas o Enem não vai ser cancelado, não levem por esse lado. Acho que não tem a possibilidade disso acontecer. Esses vazamentos existem, eles vão continuar existindo, só que nesse caso em específico foi um escândalozinho. Foi. A Polícia Federal tá aí, né, atuando, já vai dar até uma porque Até porque o cara ainda ficou, tipo assim, se gabando, né? Então, assim... Ele deve ter pensado, quando ele viu, ele deve ter falado assim, cara, eu preciso fazer isso daqui, uma estratégia de marketing. Vou vender mentoria! Porque ano que vem eu vou, faturar. Bagaça tá no bolso. É isso, se fudeu, meu amigo.